Olá! A nossa reflexão de hoje mergulha numa ideia muito poderosa, a de que a nossa vida, no fundo, é definida por uma grande escolha entre dois caminhos. Sabe, um caminho que é fácil e outro que é difícil. Pode parecer um conceito antigo, mas ele tem o poder de mudar completamente a forma como a gente encara o presente. Vamos entender isso melhor. Imagina só, de um lado a gente tem a porta larga, o caminho fácil. É aquele que a maioria das pessoas segue e que parece mais convidativo, mais lógico à primeira vista. E do outro lado, a porta é estreita e o caminho difícil. Um percurso que, como a filosofia nos mostra, poucos encontram e, olha, menos gente ainda tem a coragem de seguir. E aqui está a questão central de tudo isso. É natural, a gente busca o conforto. Mas será que é esse caminho mais fácil que leva aos resultados extraordinários que a gente tanto almeja? Ou será que ele só nos mantém ali, na média? É uma reflexão que vai direto ao ponto sobre a relação entre esforço e recompensa. Então, vamos começar pelo caminho mais popular, o mais movimentado. Por que será que essa porta larga é tão sedutora? O que é que nos puxa para ela de uma forma quase que automática? Bem, aqui está o ponto-chave. A barreira é psicológica. A nossa mente, por padrão, é programada para economizar energia, para sempre buscar um atalho. E é justamente essa tendência natural que muitas vezes nos impede de alcançar algo realmente maior. O primeiro passo é ter consciência dessa programação. E essa tendência aparece de formas que todo mundo conhece muito bem, né? É a inércia que nos deixa parados no mesmo lugar, a procrastinação e a desorganização que acabam sabotando os nossos planos. E claro, aquele conforto de simplesmente ir com a multidão, de optar sempre pela escolha que exige menos da gente. Mas e a alternativa? O que define essa tal de porta estreita? O que ela exige de quem decide que o caminho mais fácil simplesmente não é o suficiente? Essa citação, aqui ó, ela resume a filosofia perfeitamente. Resultados que são fora da curva não vêm de atitudes comuns. Para construir algo que realmente se destaque, é preciso ter a coragem de fazer diferente, de fazer aquilo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Então, o ponto crucial é o seguinte: ninguém tropeça no caminho estreito por acaso. Ele é construído, tijolo por tijolo. E para isso exige disciplina diária, exige a renúncia de prazeres imediatos, muita organização, um compromisso sério com o aprendizado contínuo e, claro, sacrifício. São os blocos que constroem uma vida com propósito. A palavra que amarra tudo isso é intencionalidade. E não se trata só de trabalhar duro, não. É sobre aplicar os nossos talentos e esforços de um jeito consciente, direcionado, com objetivos muito claros. É sobre quebrar o piloto automático de propósito. Certo, mas como é que isso funciona na vida real? Vamos sair um pouco da teoria e ver alguns exemplos práticos de como essa intencionalidade pode construir uma vida coerente, uma vida onde cada pedacinho está alinhado com um propósito maior. A fonte da nossa análise traz um exemplo poderoso. Imagina só a cena. Estudar um assunto por 4 anos, por pura vontade, antes mesmo de pensar em entrar na faculdade. Essa preparação intencional construiu uma base tão, mas tão forte que quando o estudo formal começou, ele parecia quase uma revisão. Isso é o poder da preparação a longo prazo. Mas o esforço precisa ser contínuo, não dá para relaxar. Em outra história, uma corrida de apenas 5 quilômetros se mostrou mais cansativa do que uma de 19. E por quê? Falta de preparo específico para aquele novo desafio. É uma lição e tanto. Vitórias do passado não garantem o sucesso do futuro. A preparação nunca para. E essa intencionalidade, ela se espalha por todas as áreas da vida. No trabalho, por exemplo, significa ser proativo, entregar mais do que pedem. No cuidado com o corpo, é entender a saúde como parte de um todo. Nos relacionamentos, é escolher ativamente o perdão, a empatia. E na vida espiritual, é uma busca diária, não só quando as coisas apertam. E com isso, a gente chega à conclusão dessa jornada. Afinal de contas, qual é o preço que se paga para construir um legado, para alcançar resultados que realmente importam e que duram? O grande prêmio, o objetivo número 1 de trilhar esse caminho estreito, é conquistar uma vida coerente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe mais uma versão para cada lugar. Uma para o trabalho, outra para casa, outra para a igreja. É uma vida só, íntegra, onde todas as partes funcionam em harmonia, com o mesmo propósito. É a ausência de conflito interno. A mensagem final é bem clara. As pessoas que deixam uma marca de verdade no mundo, elas vivem num padrão diferente da maioria. Elas não seguem o fluxo só por seguir. E a porta estreita, com toda a dificuldade que ela traz, não é uma punição.
é simplesmente o preço a ser pago por uma vida de verdadeiro impacto. E assim, a análise nos deixa com essa reflexão final. A questão não é se o caminho é difícil ou não, mas sim o que estamos dispostos a investir para alcançar aquilo que desejamos. No fim das contas, a pergunta que fica para cada um é: qual é o preço que se está disposto a pagar por uma vida de grandes resultados?